A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos aqui para trazer a palavra de Deus nessa tarde. E eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus, aqui no livro de Mateus, capítulo 8, Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram. Chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Amém? Meus amados irmãos, eu gostaria de fazer um comentário sobre este texto. Vemos aqui na palavra de Deus Jesus dentro de um barco, junto com seus discípulos. Vemos Jesus também caminhando na direção de uma cidade que era conhecida como a terra dos Gadarenos. Quando o barco de Jesus chega no lugar de destino, Jesus, juntamente com seus discípulos, saem, indo com o propósito de entrar na terra dos Gadarenos e ali pregar a palavra de Deus, curar os enfermos, anunciar o reino de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que quando Jesus chegou, ele teve um encontro com 2 homens que estavam completamente endemoniados. E aqueles demônios, quando viram Jesus, logo o reconheceram e souberam que ele era o Filho de Deus e disseram: viestes aqui nos atormentar antes do tempo? E perguntaram para Jesus: olha, se você vai nos expulsar, então permita que nós entremos naqueles porcos. Havia por ali uma manada de porcos. E Jesus o permitiu. Assim que Jesus o permitiu, aqueles demônios saíram dos homens, entraram nos porcos, e a Bíblia nos relata que aqueles porcos morreram, caindo em um abismo. Morreram todos os porcos. Mas por ali estava também os donos dos porcos. E quando eles viram o prejuízo, eles ficaram aterrorizados. E correram até a cidade. Antes que Jesus chegasse, eles chegaram primeiro. E lá começaram a anunciar que Jesus tinha matado todos os seus porcos. Começaram a dizer que Jesus tinha expulsado os demônios, mas que os demônios entraram nos porcos. E aquelas pessoas se importaram
nem tanto com a libertação dos homens ou com a expulsão dos demônios, mas se preocuparam com a perda dos porcos, com o prejuízo financeiro. Então, a palavra de Deus nos fala que o povo daquela cidade, a liderança daquela cidade, se uniram e vieram ao encontro de Jesus. Antes que Jesus chegasse na cidade, eles vieram ao encontro dele e disseram-lhe: nós não queremos que você entre na nossa cidade. Vá para outro lugar. Nós não queremos você na nossa cidade. Meus irmãos, nós vemos aqui o livre-arbítrio. As pessoas dizendo: nós não queremos você, Jesus. E quando nós olhamos para o texto, nós observamos algo incrível. Jesus respeitou o livre-arbítrio daqueles homens. A Bíblia diz que Jesus, então, simplesmente retornou ao barco, junto com seus discípulos, e seguiu para outro lugar. Lendo o Novo Testamento, nós não conseguimos encontrar nenhuma parte que relata que Jesus tivesse voltado nessa cidade, ou ido nessa cidade. Não sabemos, mas a Bíblia também não revela o seu retorno. Meus irmãos, certa vez eu estava lendo esse texto, orando, e veio nos meus pensamentos uma pergunta. E a pergunta que veio no meu coração foi esta: se Jesus ficasse, se aqueles homens tivessem agido diferente, ao invés de olharem para o prejuízo financeiro, se eles tivessem olhado com os olhos espirituais e dissessem: este Jesus que está vindo, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, se eles tivessem feito diferente, quem sabe ido mesmo ao seu encontro, mas para dizer-lhe: Jesus, seja bem-vindo, entra na nossa cidade, fique conosco, ensine para nós a verdade, cure nossos enfermos, mostra-nos mais do seu amor. Meus irmãos, minhas irmãs, se Jesus ficasse naquela cidade, a história seria outra, o destino seria outro. Eu fico pensando nas pessoas que viviam naquela terra. A cidade dos Gadarenos não era uma cidade diferente de outras, era uma cidade como qualquer outra cidade. Ali havia muitos enfermos, leprosos, cegos, paralíticos. Se Jesus entrasse naquela cidade, se Jesus ficasse naquela cidade, quem sabe, andando por ali, se ele se encontrasse com um cego, e se um cego clamasse pelo nome dele, como o cego Bartimeu clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Com certeza Jesus iria ao seu encontro, estenderia suas mãos, e ele seria curado, e seus olhos seriam abertos, e o nome de Deus seria glorificado. Eu fico pensando naquela história da viúva de Naim, quando seu filho morreu. A Bíblia descreve o enterro, aquela mulher indo sepultar o seu filho, sentindo tristeza, sentindo angústia, sentindo dor, pensando: nunca mais eu vou abraçar meu filho, nunca mais eu vou ouvir a sua voz, nunca mais eu vou sentir a presença dele perto de mim. Aquela mulher chorando, mas a Bíblia diz que de repente Jesus apareceu e Jesus interrompeu aquele enterro, e Jesus cura o filho daquela mulher, ou melhor, Jesus ressuscita aquele jovem morto, e o enterro que trazia tristeza e angústia se transformou em festa e alegria. A mulher recuperou a sua alegria, a sua paz, e o nome de Deus foi glorificado. Meus irmãos, provavelmente ali na terra dos Gadarenos, como em outras cidades, havia sim alguns enterros, algumas mães e pais chorando pela perda dos seus filhos. Se Jesus tivesse entrado naquela cidade, quem sabe, andando por alguma rua, por alguma praça, ele poderia ter encontrado com algum filho de uma viúva que estivesse morto. Ele poderia ter interrompido aquele enterro e dito àquele jovem: levanta, levanta.
e o nome de Deus seria glorificado. Se Jesus ficasse. Ah, meus irmãos, não só pessoas enfermas, havia ali também pessoas deprimidas, pessoas tristes que perguntavam, como eu posso encontrar a paz? Se Jesus tivesse entrado, ele diria, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se Jesus tivesse entrado naquela cidade, ele poderia ter dito também para estes que não tinham paz e nem alegria e que estavam sobrecarregados, ele poderia ter dito, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se Jesus ficasse, quantos homens e mulheres que queriam serem libertos do pecado e não sabiam como, Jesus diria, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus ficasse naquela cidade, o destino dessa cidade seria outro. O destino eterno das pessoas seria o destino de Deus. Mas porque Jesus não entrou naquela cidade, muitos não foram curados, muitos não foram perdoados, muitos não se libertaram de seus temores, de suas angústias, muitos continuaram como estava, muitos leprosos continuaram leprosos, porque Jesus não entrou naquela cidade. Eu fico pensando nesse texto e penso também nos nossos dias de hoje. Meus amados irmãos, parece que essa história da cidade dos gadarenos se repete hoje na vida de cada homem, de cada mulher. Ainda hoje, nos nossos dias, Jesus é o mesmo, que continua indo ao encontro dos homens, batendo na porta dos corações e dizendo, eu quero entrar na sua vida, eu quero ser o seu Senhor, eu quero entrar no seu coração, e batendo e dizendo, eu estou chegando, eu quero mudar a sua vida. Mas, meus irmãos, nós vemos a mesma cena se repetindo. Infelizmente, a grande maioria das pessoas hoje estão fazendo como os gadarenos fizeram. Estão dizendo, Jesus, eu não te quero. Eu vou viver a minha vida, eu não preciso da Bíblia, não preciso de Deus. Já ouvi gente falando isso, e dizendo assim abertamente que Deus fique lá no céu, no lugar dele, e eu quero viver a minha vida sem ele. Meus irmãos, Jesus, ele continua batendo na porta de cada coração. Mas se há uma coisa que Jesus sempre fez e sempre vai fazer, ele respeita o livre arbítrio do homem. Ele só vai entrar no seu coração se você disser, sim, Jesus, eu te quero. Ele só vai ser o Senhor da sua vida se você se arrepender dos seus pecados, confessá-los, pedir perdão, crer que ele morreu para nos salvar e fizer um convite pessoal, dizendo, Jesus, venha, mora no meu coração, seja meu Senhor, o Senhor é bem-vindo na minha vida. Jesus respeita o livre arbítrio do homem. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer com este texto é que quando Jesus entra na nossa vida, então, ele muda a nossa história. E a história que Deus escreveu antes que nós existíssemos, essa história se cumpre em nossa vida. Você sabia que a Bíblia diz que antes que nós viéssemos a este mundo, Deus ele já escreveu no seu livro toda a nossa história, todos os capítulos da nossa vida. Deus planejou um plano bom, uma história perfeita, para que nós vivêssemos aqui nessa terra com Ele, para a glória do nome dEle, e até que cheguemos no céu. Mas quando Jesus não fica, essa história, ela não acontece. Mas quando Jesus fica e reina, essa história acontece, e aí, o destino de Deus se cumpre. Meus irmãos, certa vez eu estava lendo uma revista, e essa revista contava a história de um grande pintor famoso, o nome dele era Van Gogh, ele era holandês. Eu achei curioso a história dele, porque a história fala que, quando ele era adolescente, ele tinha um grande sonho.
O sonho dele era ser um pastor. Ele frequentava uma igreja evangélica. E ele, então, foi para o seminário, estudou, se preparou, formou, finalmente se tornou um pastor principiante. Mas o que aconteceu? Quando ele se tornou pastor, ele teve algumas decepções com os irmãos, com a igreja. E sabe o que aconteceu com ele? Ele simplesmente desistiu de tudo. Ele disse: eu não quero mais ser pastor. Mas não só isso, ele também desistiu de ser fiel a Deus. Ele largou tudo. Ele disse: não quero mais, não quero mais. E a partir daí, então, a própria história começa a relatar como foi a vida dele. Ele teve muitas decepções, decepção no relacionamento, ele nunca conseguiu, a mulher que ele amava nunca o amou, ele teve tristeza, angústias, ele se tornou um homem muito deprimido, apesar de ter sido um dos maiores pintores daquela época, mas a angústia tomou conta, a tristeza, a depressão, ele se tornou um homem vazio, até que um dia ele pega um revólver e puxa o gatilho contra o seu peito e cai pelo chão quase morto, ele tira a sua própria vida. E aí ele foi levado até o hospital, e a história conta que nos momentos finais, quando ele estava ali agonizando entre a vida e a morte, o seu irmão, que era muito amigo dele, estava ao lado dele, segurando nas mãos dele e bem próximo dele. Então ele disse para o seu irmão que a sua vida foi um fracasso. Ele disse que a sua história foi a pior história que ele podia imaginar. E ele morreu dizendo: foi um fracasso essa vida, não valeu a pena viver essa vida. Irmãos, vendo essa história, veio na minha mente novamente a mesma pergunta que eu tive quando li esse texto. E a pergunta foi a mesma: se Jesus tivesse ficado, se Jesus ficasse na vida de Van Gogh, na vida deste pintor, como seria diferente a sua história, o seu final, o seu destino? Quando Jesus fica, a paz também fica. Quando Jesus fica, a razão de viver faz sentido para o nosso viver. Quando Jesus fica, nós somos seguros, porque temos o rochedo, estamos baseados no rochedo, Jesus, na rocha firme, inabalável. Quando Jesus fica, se cumpre em nós o sonho do próprio Deus. Meus irmãos, se Jesus ficasse, eu fico olhando ao nosso redor, fico olhando para tantas pessoas que estão vivendo essa geração que nós vivemos. Se é uma coisa tão fácil de encontrar hoje, nos nossos dias, é pessoas dizendo assim: eu já fui crente, eu já frequentei a igreja. É comum ouvirmos pessoas dizendo: houve um dia que eu acreditava na Bíblia. É comum encontrarmos pessoas dizendo assim: eu conheço a verdade, mas no momento eu estou parado. Pessoas que no decorrer da caminhada fizeram como os gadarenos fizeram: Jesus, retira-te de mim. Agora eu quero viver a minha própria vida. Eu quero viver a minha própria vida. Talvez você que está me ouvindo seja alguém que já tem pensado nisso, no íntimo dos seus pensamentos. Quem sabe você já não pensou assim. Chega de ser crente, chega de tentar fazer tudo certo, chega de levar a Bíblia no pé da letra. Existem tantas propostas neste mundo, existem tantas coisas neste mundo que eu não posso provar. Talvez você é alguém que já está pensando nisso, ou já pensou e disse: agora eu vou fazer o que eu quero. Talvez você até já disse: eu acho que eu vou desistir de Jesus, eu vou desistir da igreja. Hoje nós encontramos tantos irmãos que já foram cheios do Espírito Santo, fiéis e obedientes, mas hoje não são mais. Eu fico pensando e trazendo à minha mente a mesma pergunta: se Jesus tivesse ficado na vida destes irmãos que se afastaram, eles não estariam tristes, solitários, eles não estariam vivendo uma vida depressiva, eles não estariam mergulhados na angústia, na incerteza, no medo, na dor, no sofrimento. Se Jesus ficasse,
ainda que haja luta, provas, dificuldades, sim, essas coisas são naturais e acontecem, mas se eles tivessem Jesus em seus corações, seria diferente. Porque quando Jesus fica, ainda que andemos pelo fogo, Ele está conosco e as chamas não ardem. Quando Jesus fica, ainda que passemos pelas piores provas dessa vida, mas temos a certeza que Ele está segurando em nossas mãos para que possamos prosseguir e chegarmos aonde Ele quer. Certa vez eu vi também uma história que me deixou muito impactado. Essa história falava sobre uma pequena cidade. Nessa pequena cidade havia uma igreja, uma catedral muito grande. E as pessoas que frequentavam essa catedral tiveram uma ideia, até mesmo uma ideia brilhante, eu acredito. Elas pensaram assim: olha, lá por detrás do púlpito existe aquele lugar vazio. Vamos procurar um pintor e vamos pedir esse pintor para pintar um quadro. Mas não é um quadro qualquer. É um quadro que possa nos mostrar, que possa refletir para nós a santidade de Deus, a pureza de Deus. De tal maneira que quando chegarmos e dobrarmos os nossos joelhos e erguermos nossos olhos ao vermos o quadro, vamos lembrar que Deus é santo, santo, santo é o Senhor. A ideia foi apresentada. As pessoas concordaram e procuraram o melhor pintor que eles conheciam e perguntaram como nós podemos alcançar esse grande alvo. Precisamos de um grande pintor. E contrataram o pintor. Um pintor que não era cristão, mas era um bom pintor. E falaram para ele: olha, queremos que você pinte para nós um quadro que vai ilustrar a santidade de Deus. Bem aqui no púlpito, em cima do púlpito, nós queremos que você pinte esse quadro. O pintor aceitou o desafio e começou a pensar: como eu posso fazer isso? Como eu posso conseguir fazer algo tão difícil como essa tarefa que eles estão entregando para mim? Mas aí ele teve uma ideia, ele disse: eu já sei. Eu vou procurar uma criança, quem sabe assim, de uns 2 anos, mais ou menos, que tem um lindo rosto, uma face rosada, olhares puros. E eu vou pintar o rosto dessa criança. Quando as pessoas entrarem no templo e olharem e focarem o quadro e verem o rosto daquela criança, a pureza, eu vou dar destaque na pureza, elas vão lembrar que Deus é santo. E assim ele fez, ele procurou na cidade a criança mais bonita que ele pudesse achar. Achou a mais bonita, uma criança linda, pura, olhos azuis, face rosada, a criança perfeita. E usando aquela criança, ele conseguiu então pintar aquele grande quadro. E foi um sucesso. As pessoas diziam: que quadro lindo. Quando nós olhamos para o rosto dessa criança, nós lembramos que Deus é santo, a santidade de Deus. A santidade de Deus. Meus irmãos, o tempo passou, passaram-se bons anos, aproximadamente uns 20 anos, mais ou menos isso, aproximadamente, e chegou naquela cidade, agora um homem estranho, e procuraram saber que homem era aquele que estava chegando na cidade. E descobriram que esse homem era um satanista, um homem que estava indo ali para abrir um centro de macumba e estava levando para aquela cidade a mensagem do inferno. E aquele homem, quando soube do quadro que existia lá na catedral, ele sentiu ciúmes. Ele disse: pois eu também quero pintar um quadro aqui no centro. Mas um quadro diferente. Um quadro que vai mostrar não a santidade de Deus, mas vai mostrar a perversidade do diabo. Vai mostrar as maldades do diabo e quem ele é. E ele perguntou: qual foi o pintor que
trabalhou no quadro da criança. Eles deram o nome dele, o endereço, ele foi lá, procurou o pintor, e ele tinha muito dinheiro. Ele disse: olha, se você fizer um quadro lá no centro, um quadro que mostra a perversidade do diabo, a maldade dele. Aí ele fez uma proposta, e com muito dinheiro mesmo. O pintor não resistiu, não era cristão. Ele disse: tá bom, pode contar comigo. Agora, o pintor tinha mais um desafio. Como encontrar, ou melhor dizendo, como fazer um quadro que mostre o próprio diabo. E ele pensou: e agora, como que eu faço? E pensando, ele chegou a uma conclusão. Ele disse: já sei. Ele disse: agora vai ser o contrário. Ao invés de procurar uma criança linda, bonita e inocente, agora eu tenho que procurar o homem mais feio dessa cidade, o homem mais horrível, o pior de todos. Então, este aí vai me ajudar. E ele soube que na cadeia existia um homem assim, com todas estas características. Um homem feio, semblantes horríveis, um homem que às vezes rosnava como animal, um homem que estava preso por ser tão mau, porque não podia conviver com ninguém, um homem perverso, que já havia cometido muitos erros, muitos crimes, que tinha que ficar trancado ali naquela cela. Ele chegou até aquele homem e disse: ó, eu quero te dar muito dinheiro. Aí o homem parou um pouquinho: por que você quer me dar dinheiro? Porque eu quero pintar um quadro olhando para você. Se você ficar quietinho, eu te dou dinheiro. E ele, claro, concordou, e o pintor, então, começou a fazer o seu trabalho. Mas bem assim no comecinho, o homem mau e horroroso e perverso, e deformado pelos seus pecados, ele teve curiosidade. E ele perguntou: mas por que você está querendo me usar para fazer esse quadro? O pintor foi sincero e disse: sabe por quê? Eu estou precisando de alguém que se pareça com o diabo. E não encontrei ninguém nessa cidade, você é o único que eu achei. Meus irmãos, quando aquele homem ouviu essa resposta, houve um silêncio, e repentinamente ele disse: não! Ele começou a ficar revoltado: não, não pode ser. Ele começou a querer agredir, e ali, como um animal, ele rosnava e dizia: não, não, não pode ser. Não pode ser que você tenha visto em mim esse perfil. Aí o pintor, assim meio assustado, perguntou: mas por quê? E aí aquele homem se acalmou e começou a contar a sua história. Ele disse: senhor pintor, você se lembra daquela criança bonita, aquela criancinha tão linda que você usou para pintar aquele quadro lá da catedral? O pintor respondeu: sim, eu me lembro. Foi o melhor quadro que eu já pintei até hoje. Aquele homem, ainda indagando, disse: mas será que você não sabe? Olha, eu sou esta criança, sou eu. Foi você que você usou para me pintar, foi a minha face que você usou para refletir a santidade de Deus. Eu sou esta criança. E, meus irmãos, era ele mesmo, aquela criancinha, que em tempos atrás teve o seu rosto para usar como um reflexo da santidade, da beleza de Deus. Mas porque esse homem agora foi transformado? Porque agora a santidade já não se expressa mais em seus olhos, nem em suas palavras, nem em suas ações, nem em suas atitudes, nem no seu comportamento. Sabe por quê? Aquela criança cresceu, chegou até a idade da razão. E ela então teve um dia que ela disse para Deus: Deus, eu não te quero mais. Não te quero mais. Fez exatamente como os gadarenos fizeram. Jesus, retira-te de mim. E daqui para frente eu vou construir a minha história. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou obedecer meus sentimentos, meus desejos. Eu vou fazer a minha vontade. Se afastou de Jesus.
Meus irmãos, quando nós nos afastamos de Jesus, quando nós, usando o livre-arbítrio, dizemos, não, eu não quero mais Deus, nós abrimos uma grande porta para que os demônios venham e se apoderem das nossas vidas. O que aconteceu com aquela criança tão linda? Por que ela ficou tão feia? Porque a porta se abriu, os demônios vieram. E a partir dali ela viveu uma vida de pecado, infidelidade, desobediência, transgredindo os mandamentos de Deus. Meus irmãos, quando Jesus fica, a glória de Deus está em nós. O brilho do Espírito Santo mostra para este mundo que Deus existe, porque a luz de Deus está em nós. É por isso que Jesus disse, vós sois a luz deste mundo. Não é que nós somos a luz, é que quando nós temos Jesus, a luz de Jesus, ela brilha e a glória de Deus se manifesta. E as pessoas sabem que Jesus é o Senhor. Mas quando Jesus não fica, a nossa lâmpada se apaga. E o pecado, ele prevalece e nos deforma. Ele deforma o nosso caráter, ele deforma até mesmo a nossa aparência física. O pecado, ele nos destrói e ele nos conduz aos caminhos da morte. Se Jesus ficasse, eu fico pensando ainda nos nossos dias, quantos irmãos não deixaram Jesus ficar? Quantos irmãos e irmãs que desistiram? Ou outros que sempre ouviram e ouviram a mensagem do Evangelho, mas nunca disseram, Jesus, fica comigo. Jesus, entra no meu coração. Quantos não andam dizendo assim, hoje não, hoje eu não vou me converter, eu vou esperar um pouquinho mais. Alguns dizem, algum dia eu chego lá, mas antes eu quero aproveitar a minha vida, eu quero viver a minha juventude, a minha mocidade, e usam desculpas para trancar a porta do coração. E olha, meus amigos, meus irmãos, eu quero encerrar repetindo o que eu disse no começo. Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele quer muito entrar na sua vida. Ele quer muito perdoar os seus pecados. Ele quer muito, muito ser o Senhor e Salvador. Ele quer reinar no seu coração. Ele quer te levar para o céu. Jesus disse, na casa do meu Pai existem muitas moradas. Ele tem uma morada para você. Mas ele só irá te perdoar e te salvar quando você disser, eu te quero, Senhor. Quando você, usando o seu livre-arbítrio e tomar uma decisão pessoal, dizendo, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Meus amados irmãos, quando Jesus chegou ali na terra dos Gadarenos, ele deu oportunidade para aquele povo decidir. Eles tinham apenas duas opções. Eles poderiam ir ao encontro dele e dizer, Jesus, seja bem-vindo, nós te queremos. Venha, entre na nossa cidade, entre em nossas casas, ande pelas nossas ruas, ore pelos enfermos, nos anuncie a mensagem, nos abençoe. Nós te queremos, fica conosco, fica conosco. Eles poderiam aceitá-lo, mas eles também tinham a liberdade de dizer-lhe, nós não te queremos, retira-te daqui, não precisamos de você. E você que hoje que ouve esta palavra, você também está diante de um desafio. O que você dirá para Jesus hoje? Você também precisa dar uma resposta. É impossível ser meio termo com Deus. Com Deus é assim, ou você o ama, ou você não o ama. Você não pode dar as mãos para Deus e dar as mãos para o diabo, e caminhar com os dois. Você não pode. Hoje, você também precisa decidir. O que você dirá para Jesus hoje? Jesus, fica comigo, me abençoe, me perdoe.
me restaure. Eu quero o seu abraço. Eu quero dedicar minha vida para o Senhor. Eu quero te amar até o fim. Quem sabe você é alguém que, durante a caminhada, se esfriou, se desviou. Mas Jesus continua batendo a porta do seu coração e dizendo: eu estou à porta. Eu quero te salvar, eu sou o mesmo. O que você dirá para ele? Você dirá: sim, Jesus, volte para o meu coração. Habite no meu coração. Ou você que nunca fez a decisão, será que você está disposto a dizer: Senhor Jesus, hoje eu quero me converter, eu quero te entregar a minha vida, eu quero arrepender dos meus pecados e quero te convidar para entrar no meu coração? Ou você dirá: hoje não. Jesus, retira-te de mim. Eu quero viver a minha própria vida. Qual é a sua palavra para Deus hoje? Fica comigo ou se retire, vá embora. Qual é a sua resposta? O Espírito Santo bate à porta do seu coração. E Jesus se aproxima com bênçãos, com cura, com perdão. Tudo isso ele pode fazer. Mas o maior presente que ele quer te dar não é a cura, não é as bênçãos, o maior presente é a salvação da sua alma. Ele quer entrar no seu coração e ser o Senhor e te levar até o céu, porque só Ele pode fazer isso. Qual é a sua decisão hoje? Eu gostaria de encerrar orando pela sua vida. Eu sei que o Espírito Santo está aí, bem pertinho de você, e Deus está tocando no seu coração. Eu quero orar pela sua vida agora. E se você é alguém que está dizendo: eu tenho uma resposta, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Se você é alguém que está dizendo: eu quero, eu gostaria que você orasse comigo agora, repetindo a oração, repetindo as mesmas palavras que eu estarei falando. E você poderá ter um encontro com Jesus nessa noite. Feche os seus olhos e ore junto comigo agora. Senhor Jesus, nesta noite, ouvindo a sua palavra, eu entendi que o Senhor me ama, que o Senhor vem ao meu encontro, assim como o Senhor se aproximou daquela cidade. Eu sinto a sua presença, o Senhor se aproximando do meu coração e da minha vida, e querendo ficar, querendo morar no meu coração. E eu te digo agora, Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu te convido, venha morar no meu coração. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que o sangue de Jesus é poderoso para purificar todos os meus pecados. Pela fé, eu creio que o sangue de Jesus tem poder para perdoar meus pecados. E eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E a partir de hoje, quero te amar, te servir, te adorar e permanecer até o fim. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. E com certeza Deus vai continuar trabalhando no seu coração. Amém.